encontram em Toddy o alimento de mais fácil digestão e mais proveitosa assimilação. Toddy frio é delicioso, leve e refrescante. Para quem tirar nota 5, Toddy oferece um preço. Quando falamos de história, temos o costume de nos refugiar no passado. É nele que se pensa encontrar o seu começo e o seu fim. Na realidade, é o inverso. A história começa hoje e continua amanhã. Hoje é a vez de Roberto Magalhães, o Betinho, músico e baterista que acompanhava os artistas nas apresentações da TV Bauru, Canal 2. Eu venho de uma família de músicos. Eu sempre via os meus tios tocando violão, violino, acordeon, e sempre isso me chamou muita atenção. Então fui lá com as panelas, com as tampas de latas de cera, fui construindo a minha bateria e dessa forma fui tomando gosto junto com meu irmão, né, que também sempre gostou muito de música, e fui percebendo que realmente a música era um caminho que me interessava. E o primeiro contato que eu tive com música profissionalmente foi na Rádio Ouro Verde, onde o Badê tinha um regional. E lá ele tinha um pandeirista e um bongoceiro que tocava bongos, o Décio, antes teve o Boca Pandeiro. E eu não perdia nenhum desses programas porque eu ficava admirado de ver a beleza da música que eles faziam. Era o programa de domingo à noite, Bauru praticamente parava ali na rua 1º de agosto, programa de auditório, programa lotado, e lá estava eu todo domingo. O Badê ainda não me conhecia, eu não conhecia o Badê, eu era apenas um menino interessado em aprender alguma coisa. E depois abriram um programa de calouros na própria Ouro Verde, e nós nos apresentamos com o Quarteto Gurilândia. Eram 4 meninos mais ou menos de 12, 13 anos, tinha um acordeonista e o resto era só bateria, bateria não propriamente, era bongô, pandeiro, afuxê, e começamos a participar desse programa. E aí logo em seguida conheci o Badê e esse foi o caminho. O Badê, aliás, foi a pessoa que me introduziu nesse universo musical. Então comecei por aí. Aí logo em seguida passei a tocar em conjuntos. Na época não se falava banda, se falava conjuntos musicais, né? E o primeiro conjunto que eu passei a tocar chamava-se Brasília Ritmos. Aliás, foi o primeiro conjunto bauruense a gravar um LP, o chamado Long Play, né? É um dado histórico também. Foi gravado em São Paulo, na Gravodisc. E para você ver como as coisas eram feitas antigamente, nós gravamos um LP em 20 horas dentro do estúdio, 12 músicas, sem sair de dentro do estúdio. Então, um massacre total, né? E gravava-se todos os músicos ao mesmo tempo, não havia divisão de setores musicais. E a gente gravava sempre olhando para uma luz vermelha. Toda vez que ela acendia, significava que tinha que começar de novo. E a nossa preocupação era essa. 12 horas dentro do estúdio, olhando a luz vermelha para que ela não acendesse, que tudo corresse bem. Foi assim que surgiu o primeiro LP de conjunto bauruense. Eu tenho até hoje esse LP, né, que era Brasília Ritmos. Então aí eu já trabalhava com o Badê nos grupos musicais, né? E aí a televisão precisava ter músicos bauruenses para acompanhar os artistas que vinham de São Paulo. Porque Bauru tinha televisão, mas não tinha acesso à transmissão de São Paulo. Ninguém conseguia acessar a televisão em São Paulo. Ou seja, é interessante pensar isso, que a televisão brasileira, a televisão bauruense, quando surgiu, era a televisão de um canal só. Os bauruenses não tinham opção do segundo canal. Ou via TV Bauru Canal 2 ou não via mais nada, porque não tinha como acessar a televisão de São Paulo. Tinha que vir para cá. E aí, com medida econômica, eles mandavam só o artista. E então, eu tocando bateria, o Badê piano, e o Maurício tocava contrabaixo. Depois também tivemos
a ajuda de um saxofonista chamado Milton, depois um pistonista chamado Tarzan. E assim nós fomos acompanhando os grandes nomes daquela época, que era Jair Rodrigues, era Jamelão, Noite Ilustrada, Peri Ribeiro. Enfim, todos os artistas passavam pela TV Bauru Canal 2 e nós éramos os músicos que os acompanhavam. Nessa época se tocava muito samba, latinos, boleros, tchá-tchá-tchá, rock, twist, rally-gali, fox. A gente chegava sempre mais cedo, né? E tinha que ensaiar. Se houvesse um cantor para acompanhar, tinha que ensaiar. Se não, também o trio ensaiava muito, porque a gente fazia muita música instrumental, né? Bossa Nova, na época, essa formação de bateria, piano e contrabaixo era uma formação assim padronizada, né? Uma formação que era uma formação ideal para se tocar Bossa Nova. E então nós tínhamos esse trio também, com esse recorte para fazer a parte instrumental. Então a nossa presença na televisão era ensaiando ou com cantores ou o próprio trio. Todas as noites a gente estava lá para cumprir essa rotina. A seguir, o início da TV em Bauru, influência dos festivais de música e o reconhecimento do público. Televisionários volta já. De repente começou a aparecer a imagem. Era um salto qualitativo, era um marco. Então foi uma revolução na cultura da cidade. Porque você pensa bem, o que Bauru tinha antes da televisão? Bauru tinha o rádio, pouco cinema. Em casa era o rádio. As pessoas se reuniam em torno do rádio. Choravam as suas novelas em torno do rádio. Futebol, rádio. Né? Não tinha música, rádio. De repente começou a aparecer a imagem. Era um salto qualitativo, era um marco. Então, foi uma revolução na cultura da cidade. Foi importantíssimo. Todo mundo queria ter TV, até porque ter TV naquela época era status. Ah, vizinho, televizinho. Ah, eram os televizinhos. Quem tinha TV preto e branco, não é em preto e branco. TV só de um canal, mas televisão. Já mudando um pouco a história do rádio. Esse é o pioneirismo, né, do João Simonetti, né, que trouxe para Bauru a televisão sem que houvesse condições tecnológicas para acessar São Paulo. Então foi um marco histórico. Tinha que produzir a própria programação. Era jornalismo e musical praticamente. E tinha a questão comercial também muito interessante, que eram as garotas propagandas. Elas faziam toda a publicidade ao vivo, segurando o produto, decorando o texto, né? Eram sempre as mesmas garotas propagandas, fazendo toda a publicidade dos mais diversos produtos. Então, logo em seguida, nós começamos a receber os canais de São Paulo, a Tupi, a Record, né? E foi justamente na época dos festivais de música da Bossa Nova. Então, isso foi muito importante, né? Porque a gente teve muito contato com grandes nomes, como Elis Regina, o Simonal, então, César Camargo Mariano. No novo dia, vem com mais de 1000 pastoras, todas elas detentoras de um sorriso sem igual. O cordão da liberdade, ensaiado com carinho. Descendo a rua da ladeira, só quem viu é que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. Então a música foi muito divulgada para esse Brasil todo, partindo do centro, onde as coisas aconteciam, que era a cidade de São Paulo. O Rio a gente não teve acesso à cultura musical do Rio. A gente teve realmente toda uma formação ligada a São Paulo, à cidade de São Paulo. E foi um momento muito importante, porque era um momento riquíssimo do ponto de vista musical. A Bossa Nova foi a única música brasileira que conseguiu sensibilizar americanos, europeus, japoneses.
A música brasileira sempre foi vista como um elemento de folclore. Na época da Bossa Nova, não, através de João Gilberto, ela chegou aos maiores teatros, às maiores casas musicais. Basta dizer que Tom Jobim gravou junto com Frank Sinatra. I'm longing to be in his place. Won't you change partners and dance? Então a música brasileira realmente nessa época ela ocupou um status no mundo da maior importância e a televisão teve um papel especial na divulgação de tudo isso. Divulgava todos esses programas musicais de qualidade, né? Me lembro do programa da Elis, me lembro do programa do Zimbutril na Cultura, me lembro do programa do Simonal, né? Então nós tínhamos grandes programas musicais da melhor qualidade e Bauru começou a reproduzir festivais aqui também, em função disso. Bauru Tênis Clube, Automóvel Clube, eu, Badê, participamos de diversos desses festivais. E alguns deles os artistas vinham de fora, como veio o Zimbutril, Taiguara, Toquinho, todos eles participaram de festivais no tênis. Bauru Tênis Clube, né? O Automóvel também realizou festivais. A música estava ligada muito também ao público universitário, uma coisa impressionante. Os universitários gostavam muito de bossa nova, gostavam de jazz. Então foi um momento espetacular, porque sabidamente quem conhece um pouco de música sabe da importância do jazz e da bossa nova no desenvolvimento da música internacional, né? A gente ficava muito tempo lá na televisão, ensaiando, acompanhando. E quando terminava, a noite já estava adiantada. E dias de semana, no outro dia tinha faculdade para fazer, escolas. Então a gente retornava, não aproveitava muito depois do serviço, não. Quem está em frente de uma câmera de televisão, quem está no palco, sempre chama mais atenção, né? Então nós tínhamos também isso que corria a nosso favor. A gente trabalhava em televisão, então era mais conhecido na cidade, né? Era mais reconhecido e também as meninas nos procuravam mais, tínhamos mais chances de namoro na época, éramos todos solteiros, né? Desimpedidos. A nossa vida mais social ocorria mais em fins de semana, mas também com grandes limitações, porque a gente tocava bailes, né? A gente tocava no Bauru Tênis Clube, na Hípica, Automóvel Clube, fazíamos chamadas brincadeiras dançantes, que hoje são as baladas, né? Só que naquela época não havia DJ, não havia música eletrônica, tudo era ao vivo. Tinha que ser com músicos realmente executando, né? E a gente tinha os conjuntos, diversos conjuntos de Bauru, Brasília Ritmos, Copacabana, os Universitários dos Ritmos, e nós respondíamos pela vida musical de Bauru todos os finais de semana, a não ser quando vinham as orquestras de fora, os conjuntos de fora, né? Mas a gente tocava muito na cidade, coisa que não acontece mais hoje. A seguir, a comparação com a atualidade, a importância da TV e as dificuldades. Televisionários volta já. Se errasse, não tinha borracha, não tinha como apagar, ia para o ar, porque já foi para o ar, não é que ia para o ar, né? Eu tenho notado que mudou muito, né? Por exemplo, na nossa época, cada um tocava um instrumento só. Não tinha essa história de teclado com bateria, teclado com vozes, com cordas, não havia esses recursos, né? Usar gravações, não. Era um músico mesmo, então tinha que ter necessariamente um baterista sempre. Hoje já nem sempre, hoje às vezes tem um percussionista. Na nossa época tinha baterista e percussionista e não podia faltar, tinha que ser bateria, bongô, pandeiro, maracas, né? E tinha que ter um guitarrista, tinha que ter o pianista, tinha que ter o acordeonista, tinha que ter o metal. Então os grupos eram assim formados e havia espaço para tocar na cidade. Hoje a música se concentra praticamente nos bares, restaurantes, né? E 2 ou 3 elementos resolve todo o problema, quando não, apenas um, contando com os recursos de tecnologia, também ele atende ali as necessidades do ambiente, né? Não existia nada, nem recurso nenhum, né? Eu me lembro que o primeiro programa que eu fiz na televisão, a televisão era fixa, uma só, fixa. E a gente não via nem quem manuseava essa televisão, ela era fixa.
pequena televisão. E depois nos estúdios, os estúdios também era uma coisa terrível, era um inferno. Tanto calor havia dentro dos estúdios. Os panelões levavam a gente a uma situação aflitiva, né? Muito quente. A iluminação de luzes muito quentes, né? Era uma dificuldade terrível, a gente transpirava o tempo todo, queria sair o mais depressa possível de cena, porque era um terror, uma coisa de louco, né? Aí não tinha essa questão de talco, pó de arroz, não tinha maquiagem nenhuma que resistisse. Era uma dificuldade muito grande, né? E era tudo improvisado, não havia tempo para ensaiar, era um estúdio, só saía uma turma correndo para entrar o jornalismo, desmontava o jornalismo, entrava a parte musical, era a lei da improvisação. Se errasse não tinha borracha, não tinha como apagar, ia para o ar, porque já foi para o ar, não é que ia para o ar, né? Então nós participamos de uma televisão assim, que era muito difícil de fazer, as dificuldades eram enormes. Tecnologia nenhuma, estava tudo iniciando em termos de televisão. O som era precário, a imagem era precária, as televisões, os próprios receptores da Rebratel, né, precários, né? Tudo acontecia com muita dificuldade. Não tinha todo esse cuidado que se tem hoje, a tecnologia que se tem hoje, mas é natural, né? É uma caminhada histórica. Então nós participamos do começo dessa história. E no começo dessa história, tudo era assim, muito primário, tudo muito de improviso, e as dificuldades eram enormes. Um pouco chuviscando, transmissões com dificuldades, com problemas, mas era o início da televisão, né? E tudo passou rapidamente, logo chegou a televisão colorida em Bauru, e aí o futebol já começou a ser transmitido direto. Você imagina que na época das Copas do Mundo, a gente ouvia os jogos do Brasil, da seleção brasileira, pelo rádio. 2 dias depois chegava o tape, pra gente ver. 2 dias. Tinha que botar no avião, viajar, descer, 2 dias. Olha hoje, tudo em tempo real, né? Que avanço fantástico. É a história. Eu vejo com uma alegria. Primeiro porque eu fui professor de rádio e TV da Unesp. E nós não tínhamos uma TV. Aliás, no começo nem rádio tínhamos. Então a gente falava de rádio e TV sem ter rádio, sem ter TV. E eu sei da importância que é ter a TV, né? A importância educacional de se ter uma TV. É fundamental. Para a cidade também é importantíssimo, porque a televisão é mais uma fonte a divulgar as coisas da cidade. E eu acho isso espetacular, porque Bauru só tem a ganhar com isso, né? E começa num momento muito bom, né, em que a tecnologia favorece uma imagem de qualidade, um som de qualidade. E a expectativa é de que essa televisão possa produzir o melhor para Bauru. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Sim, se pudesse voltar, voltaria correndo, não é? Começar tudo de novo. Foi uma fase muito bonita, uma fase muito importante, né? Aprendemos muito, éramos jovens, cheios de ideais, e foi uma fase maravilhosa. Se eu pudesse voltar, voltaria sim, como não, mas isso está fora de questão, né? Era uma vida que dá saudades hoje.